A poesia de Manuel de Barros no palco, representada, não declamada nem recitada, como se os incríveis personagens estivessem vivos, como se fizéssemos parte das histórias. Assim é o espetáculo Inutilezas, abençoado pelo próprio Manuel, com Bianca Ramoneda e Gabriel Braga Nunes. Boa noite, sejam bem-vindos ao Metrópolis. Muito obrigada. Obrigado. Vamos, antes de qualquer coisa, ver um trecho do espetáculo. Oba. Vamos lá. O que eu gostaria é de fazer brinquedos com as palavras. Fazer coisas desúteis. Para mim, poderoso não é aquele que descobre ouro. Poderoso para mim é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado, chorei. Eu sou fraco para elogios. Aprendi com Rômulo Quiroga, um pintor boliviano. A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. Arte não tem pensa. Deus deu a forma, os artistas desformam. É preciso desformar o mundo. Yes, uau! Eu fiquei assim, uau! Nós ficamos, o público ali, ó, cada vez que vocês falam uma palavra ali. Você sabe que a gente também fica uau porque a gente não se vê nunca, né? Então... agora vocês se vendo, vocês ficaram também uau! Tipo, ui! Bianca, vou resumir para você não ter que repetir, né? A Bianca, essa moça aqui, conheceu aos 25 anos o Manuel, num concurso, numa premiação, né? O Manuel era, evidentemente, já consagrado, com mais de 80 anos, Sim. Você com 25 anos, e ela teve a ousadia, e ainda bem que teve a ousadia, de fazer uma proposta para ele, depois de se apaixonar pela poesia dele, que foi... Pois é, foi um livro sobre nada. Eu comecei a ler a obra dele de trás para frente, sabe? Eu descobri que estava atrasada, li o livro sobre nada, descobri que havia outros livros que eu não tinha noção, e eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar esse atraso. Aí morri de paixão por aquilo e fiquei com esse desejo que a gente tem quando lê alguma coisa que você gosta muito, quando você tem um contato com alguma coisa que te transforma e que você quer compartilhar. Então nasceu de um desejo de compartilhamento. A leitura é uma tarefa solitária. E o Lorca tem uma frase que eu adoro que diz que o teatro é a poesia que se levanta do livro e se faz humana. Eu queria ver se dava para compartilhar num outro tipo de situação. Aí você fez um bordado, como se dizer assim. Aí de tanto ler, eu comecei a achar que aqueles livros, ou eu estava doida, ou aqueles livros estavam conversando entre eles, né? Você percebeu que tinha achei coisas que que tinha um se diálogo conversavam. ali. E falei com o Manuel que eu tinha o desejo de investir nessa intuição que estava me batendo, porque parecia que uma coisa que ele perguntava num livro, ele respondia no outro. Isso ia acontecendo. Eu falei, eu queria agrupar esse diálogo, né? E foi quando ele disse que sim, e aí ele disse, você poderia fazer. Eu acho que aí tem a generosidade, né, e a grandeza de um autor que acha que também a sua obra, pôs a obra, né, no mundo e a obra vai ganhar outras leituras, né? Gabriel, como é que você entrou nessa história? Você já conhecia a poesia do Manuel nessa época? Conhecia pouco. Conhecia um pouco? Conhecia pouco. Isso foi que ano? 2001? 2001. 2001. Foi. Agora, eu tinha visto, no final dos anos 90, uma performance que a Bianca fazia, chamava Só em Cena, que era ela só em cena, dizendo textos diversos e era muito bom. E aí eu fui ao camarim, aí eu conheci a Bianca, elogiar, e fiquei muito tocado com o espetáculo. E falei do meu desejo de talvez um dia a gente inventar um negócio juntos. Mas você sabe quando você fala uma coisa, a pessoa ouve, né? Sim, claro. Aí eu guardei, falei, você não perde por esperar. E surgiu a oportunidade. Aí, tipo, poucos anos depois, ela me telefona, lembra aquela proposta louca? Pois é, vamos tentar, vamos ver qual é? Tem aqui essa ideia de trabalhar os textos do Manuel, como é que é isso pra você? Eu falei, vamos embora. Aí a gente começou um processo meio sem saber se virava peça, né, Bi? A gente não sabia se isso dava teatro, efetivamente, né? A gente pensava assim, se for para piorar, para que fazer, né? O livro já é ótimo. Hoje a gente vai ter realmente alguma coisa a dizer com isso, né? E aí é super importante falar da presença do diretor, do Moacir Chaves, que é um diretor que já tem, na trajetória dele, uma prática de fazer pesquisa em cima de possibilidades de encenações que não sejam a partir de textos exclusivamente de dramaturgia, escritos para teatro, né? Ele tem uma cabeça muito aberta em relação a isso. Então, como ele veria
aquilo em cena, como ele nos ajudaria, né, a fazer essa transposição. E aí eu acho que tem muito da mão dele, aí esse acerto de como manter o tom do texto fiel ao que é o original do Manuel, porque o texto é absolutamente fiel, e ao mesmo tempo estamos no teatro. Claro, nós estamos vendo ali mais alguns momentos de cena ali. Vocês estão, inclusive, a parte mais musical. Sim. A parte musical, foi Pedro Luiz que fez a música? Isso, foi Pedro Luiz. Ah. Exatamente, que teve a coragem de me botar para cantar, porque o Gabriel, é o seguinte, o Gabriel é músico também. Pois eu não sabia que você é músico, Gabriel. Sim. Eu descobri agora na peça. Não, é uma coisa que eu gosto bastante, mas não dá para fazer uma afirmação dessa que a Bianca está fazendo. O cara toca pra caramba, Você Cunha. toca. Vamos fazer um sobe-som aí para ver se ele toca ou não? Vamos ver. Se no tranco do vento a lesma treme, no que sou de parede a mesma prega, se no fundo da concha a lesma freme, aos refolhos da carne ela se agrega, se nas abas da noite a lesma treva, no que em mim jaz de escuro ela se trava, se no meio da náusea a lesma gosma, no que sofro de musgo a cuja lasma. Ele toca mesmo. É verdade. O músico que está acompanhando vocês em cena ali é o Chico Oliveira. O Chico Oliveira. Em cima de uma invenção, aí sim, do Pedro Luiz, que fez a direção musical. E Claro. ali o Chico toca, no caso aqui ele está tocando a viola, mas ele toca vários cacarecos também. Tem lata de filme antigo, de película, para fazer percussão. Tem várias inutilezas. Várias inutilezas. Várias Ela é Hermeto inutilezas Pascoal, ali. sabe? A música é muito presente, porque a gente explora muito a musicalidade do texto, né? Claro. Então tem muitas vezes em que a compreensão da cena, a unidade da cena se dá pela música das palavras, né? E nesse sentido é interessante a presença do Chico ali, pontuando a musicalidade Se eu de cada pedir, eu texto. não sei se vocês conseguem isso. Se eu pedisse para você falar, porque eu acho que é uma das primeiras falas da peça, do pente, você lembraria... Quem fala do pente? É você. Você lembra o início do pente? Uma didática da invenção. É preciso desinventar os objetos. O pente, por exemplo. É preciso dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. E tem eu anotei aqui, eu tinha vontade de, durante o espetáculo, anotar as coisas. Mas não é só você, não, Cunha. Mas aí eu pesquisei depois o que vinha a seguir e dizia assim, não quero saber como as coisas se comportam. Quero... Inventar comportamento para as coisas. Sensacional. Pois é, olha isso que aconteceu, é o nosso sonho. Assim, a pessoa sai da peça, intrigado com uma frase na cabeça, vai procurar, anota, consegue. Quer dizer, olha como a gente propagou a poesia. Exato. Então, eu acho que a gente fez uma coisa que é diferente do livro, mas a gente acabou promovendo a volta ao original. Isso pra gente é super importante. Vamos ver, Manuel? Oba! Aqui, já. Que a palavra parede não seja símbolo de obstáculos à liberdade, nem de desejos reprimidos, nem de proibições na infância, etc. Essas coisas que acham os reveladores de arcanos mentais. Não. Parede que me seduz é de tijolo, adobe, preposto ao abdômen de uma casa. Eu tenho um gosto rasteiro de ir por reentrâncias, baixar em rachaduras de paredes, por frinchas, por gretas, com lascívia de era. Sobre tijolo, ser um lábio cego, tal um verme que iluminasse. Que lindo! Tá bom. Sensacional. Ai, que saudade. Manuel que nos deixou faz 2 anos, ele completaria 100 anos Isso, em 2016, isso. não é? E ele abençoou o espetáculo de vocês. Ainda bem. Não é? E eu tenho aqui, ó, para mostrar, porque é do programa, Sim.
a letra dele, o que ele escreveu para você. Eu não sei o que aconteceria comigo se alguém, um poeta do porte do Manuel, escrevesse alguma coisa como ele escreveu para você. Aconteceu o que aconteceu comigo. Você ia tremer todo, ia achar que ia desmaiar, você ia ficar nervoso, você ia sair ligando para alguns amigos. Você, é igual a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando você me escreveu aquela carta, porque os dois ia não colocar no espetáculo para não ficar babaca. Exatamente, não botar dentro da peça para não ficar autoelogioso, nem guardado numa caixinha igual um tesouro lá em casa. Ele escreveu: Bianca, quando você me escreveu aquela carta, os dois trocavam cartas, onde criava a palavra inutilezas, que foi a criação da Bianca, eu cometi este poema que te dedico, Leia. Inutilezas. Quando o autor escreve coisas sérias, muito sérias e muito solenes, eu acho graça, eu morro de rir. Mas se o autor enfeita a sua escrita com as coisas desimportantes e com inutilezas, eu dou respeito, eu abençoo, eu bato continência. Uau! E como é que foi quando ele foi assistir vocês pela primeira vez, você sabendo que o Manuel estava lá no palco? Na plateia? Olha, pra mim sumiu tudo e ficou só uma cabecinha branca. Virou um breu e um cabelinho branco. Assim. Você não ficou em pânico, como a gente já comentou? Então, aconteceu isso, assim. A presença dele era sempre muito doce, né? Um homem com muita ternura, né? Então, conhecê-lo pessoalmente diminuiu o medo. Diminuiu o pânico. O peso do nome dele era mais complicado de lidar do que com a presença dele. E ele nunca quis, assim, monitorar o processo da peça, né? Eu perguntei, você quer que ao longo do processo eu mande o roteiro para você, pra gente ir? Ele falou, não, façam o que vocês acreditem. Né? Mas na véspera eu fiquei sabendo... Aí na véspera ele falou, aí ele veio para o Rio, nós o convidamos para assistir a estreia e até então estava no escuro, né? E aí ele na véspera me liga e diz, Bianca... Eu gostaria de ver o roteiro. Mas agora não dá para cancelar a peça. Falei, se ele não gostar, a gente vai fazer o quê? Mas ele aprovou. E aí ele leu e escreveu mais uma carta falando sobre isso, que ele tinha achado do maior acerto. Mas eu acho que ele não tinha ideia. Assim, uma coisa é ver o que a gente tinha, como a gente tinha arrumado a conversa. Outra coisa é ver o que aquilo ia virar. E aí ele ficou, eu lembro muito no final do espetáculo, assim, porque ele tinha um sorriso muito farto, assim, né? E dele dizendo que ele tinha estava se sentindo, não sabia que ele era um dramaturgo, que ele estava se sentindo meio Nelson Rodrigues, só que meio engraçado. Mais pro engraçado. Tem muita coisa engraçada, a gente ri muito, acho que cada espetáculo as pessoas riem de uma coisa ou de outra. Foi muito bom a gente constatar ao longo desses anos, na verdade já na primeira temporada, lá em 2002, que a gente tinha conseguido, a Bianca com o processo de seleção e de dramaturgia que fez, o Moacir com a muito sensível direção, né, que ele teve sobre a gente conseguiu traduzir isso em uma peça de teatro, né? Tem um conteúdo dramático, tem conflito, tem sugestão de possíveis personagens, né? Porque quando você coloca uma coisa do lado da outra e você deixa para o público montar a relação, aí o público fecha na cabeça dele, cada pessoa fecha uma história. E a gente diz que essa história é possível. Várias pessoas, assim, ao sair da peça, dizem, né, falam, uma amiga minha disse pra mim, Cunha, mas eu vi vocês dois ali sentados naquela cadeira, era na varanda de uma fazenda. E eu vou dizer que não era. Porque, como diz o Manuel, pode ser. Né? E é um barato quando você trabalha com poemas, que você não pode formar imagens muito acabadas, né? Porque aí você vai contra a natureza do poema, né? Que é de sugerir, né? Claro. Olha, é incrível, eu fiquei assim, embasbacado com uma plateia que estava ali em frente, fiquei assim, como é que eles conseguem? Eu nunca conseguiria, mas ainda bem que vocês conseguem. Claro que conseguiria. É um presente, muito obrigado, parabéns. Está naquela sala do terceiro andar do Sesc Pinheiros.
Tem um nome aquela sala? Auditório? Auditório? Ficou com o nome mesmo. O auditório do Sesc Pinheiros, no 3º andar, que a gente fica muito próximo de vocês, é aconchegante, é um complemento a mais ainda para. E acho que isso hoje em dia para a gente é muito legal, Cunha, porque a gente está numa época de muita tecnologia em que a gente se encontra muito numa nuvem, né, num espaço virtual, mas você tá junto, assim, juntinho, numa sala, né, quase uma sala de casa, falando poesia nos dias de hoje, a gente acha assim que é um luxo grau 1000. Obrigado mesmo. Obrigado pelo parabéns. convite, é um orgulho estar aqui com você. É um orgulho estar aqui. Obrigado. Estamos num clássico, né?